Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui então mais uma aula de física, né? Na aula passada nós fizemos aqui a questão número 1. Vou fazer com vocês aqui pelo menos até a questão número 5. E aí depois eu vou passar algumas atividades para vocês fazerem no decorrer dessa aula. Hoje à tarde eu vou passar o gabarito de todas as questões, o gabarito totalmente comentado. Se mesmo assim persistir a dúvida, vocês me procuram. Nós precisamos finalizar esse material ainda hoje, tá bom? Então nós precisamos finalizar esse material o quanto antes, para na próxima semana já começar um material novo, tá? Número 1 a gente fez junto, né? Vamos para a questão número 2, que fala assim, ó. O motorista dirige um ônibus causando grande desconforto aos passageiros nas arrancadas, nas frenagens e nas curvas. Dentro do ônibus, além das críticas ao motorista, alguns passageiros fazem afirmações acerca do que está acontecendo, tomando-se por base o princípio da inércia e como referencial o solo. Marque quais das afirmações a seguir feitas pelos passageiros são verdadeiras e quais são falsas. Considere o solo como referencial inercial. Então vamos lá, primeira afirmação. Quando o ônibus arranca, os passageiros são empurrados para trás. Gente, quando o ônibus arranca, os passageiros não são empurrados para trás. Eles tendem a permanecer na mesma posição em que eles estavam, por inércia, né? Então essa primeira aí acaba sendo falsa. A segunda, quando o ônibus freia, ele empurra os passageiros para frente. Normalmente é falsa. Os passageiros não são empurrados, arremessados para frente. Na verdade, eles tendem a permanecer na mesma condição, ou seja, na mesma velocidade que eles estavam, mas o ônibus está freando. Então, eles são deslocados para frente, mas por inércia, eles não são empurrados para frente. É falsa. Um passageiro sentado e com a cabeça encostada no banco terá o corpo e a cabeça empurrados para frente quando o ônibus frear. Gente, mais uma vez, não é empurrado para frente, apenas tende a permanecer do jeito que estava anteriormente. Então isso também é falsa. Tá? Desculpa. Quando o ônibus freia, os passageiros tendem a permanecer em movimento. Sim, eles estavam em movimento, tendem a permanecer em movimento. Então aqui a quarta é verdadeira. Quando o ônibus faz uma curva para a direita, os passageiros são lançados para a esquerda. Não são lançados. Eles simplesmente tendem a continuar, né, na mesma posição, em linha reta em que eles estavam. É falso. Quando o ônibus faz uma curva para a direita, os passageiros tendem a continuar em movimento retilíneo. Essa é verdadeira. Então, verdadeira apenas a quarta, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Apenas essa é verdadeira. E a última, o resto é tudo falso, tá? Vamos aí para a questão de número 3. Tá? Deixa eu puxar aqui. Aí. Vamos para a questão de número 3, que fala o seguinte, ó. As figuras 1 e 2 a seguir representam, respectivamente, todas as forças constantes e coplanares que atuam sobre uma partícula e o diagrama da soma vetorial dessas forças. Então tem a figura 1, tem a figura 2. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a partícula certamente estará em... Gente, o que vai acontecer? Nesse caso, ele não disse se a partícula está em movimento ou se a partícula está em repouso. Mas de uma coisa eu sei, ó, as forças elas fecham, né? Elas fecham aqui o nosso polígono, né? Ele fecha o polígono. Se fecha o polígono, quer dizer que a resultante das forças é zero, né? Ou seja, se a resultante das forças é zero, isso quer dizer que o corpo vai continuar na mesma tendência que ele estava antes. Se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, né? E se ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Então eu posso falar que esse corpo está em equilíbrio, letra C, tá? Vamos então para a questão de número 4, né? Um corpo gira em torno de um ponto fixo, preso por um fio inextensível e apoiado em um plano horizontal sem atrito. Em determinado momento, o fio se rompe. Então está aqui o fio, está aqui o objeto, né? Aqui a velocidade. É correto afirmar que, letra A, o corpo passa a descrever uma trajetória retilínea na direção do fio para cá? Não. Gente, se você está girando esse objeto aqui, né? O que mantém ele fazendo um círculo é o fio.
Você rompe o fio, ó, na verdade ele faz esse movimento aqui, né? Sentido horário, né? Você rompe o fio bem nessa posição aqui, ó, rompeu o fio aqui, ó. Ele vai sair pela tangente aqui, ó. Por que ele vai fazer isso? Ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, vai continuar apenas por inércia, né? Então, letra B, o corpo passa a descrever uma trajetória retilínea com direção perpendicular ao fio, 90 graus em relação ao fio. Então, essa é a alternativa correta, é a letra B, tá? E por fim, a questão de número 5. Gente, que o número 5 tem um erro, tá? Aqui não é aceleração constante. Tá vendo que é A constante? Não é V, tá? Então aqui é V e aqui também é V. Tudo velocidade constante, tá? Então você tem aqui um objeto que tá girando, né? Com velocidade constante. Um corpo que está deslizando com velocidade constante. E da mesma forma outro corpo também deslizando com velocidade constante. Nessas condições, podemos afirmar que o módulo da resultante das forças atuando em cada corpo é diferente de zero. Gente, aqui você tem velocidade constante. Velocidade constante em linha reta está em equilíbrio. Tá? Agora, nesse caso aqui, você não pode falar que está em equilíbrio, porque não está em movimento retilíneo uniforme. Ah, professor, mas está com velocidade constante. Está com velocidade constante, mas não está em movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso, a alternativa correta no corpo 1 somente, tá? Pessoal, então aqui ficou mais alguns exercícios explicados, né? Que eu gostaria que vocês fizessem para mim do 6, ó, 6, 7, 8, 9 também, até a 10, tá? Façam para mim até a 10. À tarde eu passo o gabarito comentado com vocês e faço mais alguns exercícios com vocês. Tudo bem? Então, pessoal, essa aula realmente foi mais curta. Eu quero que vocês se empenhem esse restinho da aula. A videoaula foi curta, né? De menos de 10 minutos, inclusive. Mas eu faço para mim até o número 10. Tire o restante da aula para fazer esses exercícios. Façam agora no horário de aula, porque eu vou estar agora no WhatsApp aqui para tirar a dúvida de vocês. Qualquer coisa me chame no privado, tá? Para a gente esclarecer as dúvidas. Tudo bem? E aí, à tarde, aí sim nós vamos ter uma aula com mais exercícios, mais explicações, tá bom? Um abraço e até à tarde.